Olá, boa noite para você que está acompanhando a TVU no canal 55 UHF 11 da NET, tvuplay.tv.br e através das nossas redes sociais. Você está preocupado com o seu futuro, com a sua previdência? Você está trabalhando pensando já na aposentadoria? As propostas que o governo Temer enviou para o Congresso lhe atingem de que forma? O 21 e 30 trata hoje da PEC 287, que tramita na Câmara dos Deputados. Conosco vão estar um economista e um advogado especialista em direito previdenciário para conversar a respeito do nosso futuro. Fique ligado, fique bem informado, 21 e 30 está no ar. Às 21h30 desta noite, conversa com o advogado, especialista em direito previdenciário, Paulo André Solano, e com o economista Carlos Miller a respeito da reforma da Previdência que o governo Temer já divulgou a base e já enviou para a Câmara dos Deputados, onde tramita como PEC 287. Dr. Carlos Miller, obrigado pela presença essa noite. Boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite, Felipe. Agradeço o convite. Meu querido Paulo André Solano, meu ex-colega de Bandeirantes, bom te ter aqui, boa noite. Prazer é meu, Felipe, boa noite aos telespectadores e ao Dr. Carlos. Bom, a ideia é que Carlos fale a respeito das questões econômicas, afinal de contas o governo, e isso vai ser contestado pelo Paulo André Solano, o governo fala no déficit da Previdência, há uma questão, segundo o governo, de urgência para se mudar a Previdência exatamente em função do déficit, mas atinge a todos nós trabalhadores e é sobre esse tema que nós vamos conversar esta noite. Por sinal, para você que ainda não conferiu as mudanças, veja nesta reportagem como fica a sua vida com a proposta de previdência que já tramita no Congresso. O primeiro ponto da proposta é o aumento da idade mínima para 65 anos, tanto para os homens como para as mulheres. Além disso, o tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 25 anos. Muda também o cálculo do valor da aposentadoria, que nunca será menor que um salário mínimo. Ela passa a corresponder a 51% das melhores contribuições feitas à Previdência, mais 1 ponto percentual por ano. Para receber o benefício integral, será necessário contribuir por 49 anos. Vai haver uma regra de transição. Homens com 50 anos ou mais e mulheres com 45 anos ou mais vão poder pedir aposentadoria pelas regras atuais. Para isso, vão pagar um pedágio de 50% sobre o tempo de contribuição que faltar quando a PEC entrar em vigor. Essa regra vale por 20 anos. Também mudam as regras para a pensão, que é o benefício que uma pessoa recebe quando o marido ou a esposa morre. A pensão não é integral, mas de 60% com 10% a mais por dependente, limitada a 100%. Passa a ser proibido receber ao mesmo tempo aposentadoria e pensão. A pessoa vai poder escolher o benefício que for mais vantajoso e também pode mudar a escolha depois. Aí estão as mudanças básicas propostas pelo governo Temer para a Previdência dos brasileiros. Paulo André Solano, era o que vocês, advogados, esperavam? É mais do que vocês esperavam na a dureza das medidas propostas pelo governo? Qual a avaliação que vocês estão realizando? Felipe, a avaliação inicial é que o governo ele colocou uma série de medidas além da conta. Justamente para quê? Para que no desenrolar da avaliação dos parlamentares haja uma certa margem para o governo trabalhar no sentido de conceder, entre aspas, benesses aos segurados. Colocar o bode na sala. Exato. E vão tirar os bodezinhos de lá. Vão deixar algumas coisas, vão tirar outras. O termo é bem esse. A começar, Felipe, e ao telespectador, sobre a questão da idade mínima. A pergunta pode ficar, é necessário uma idade mínima? Sim, é necessário. É necessário uma idade mínima. Aliás, no Brasil, já era para que a idade mínima estivesse vigorando desde 1998, com a emenda 20, lá atrás, que modificou as regras previdenciárias e que também previa uma idade mínima, mas por um voto
voto de um parlamentar. Antônio Candir, da Exatamente. bancada do PSDB. Isso foi uma proposta do presidente Fernando Henrique Cardoso. Aí o Congresso parou, todo mundo em suspensão. Em processo de votação. Encerrada a votação, painel mostra. O governo perdeu por um voto. Foram conferir, Antônio Candir tinha invertido. Votou errado. Votou errado. Em vez de votar sim, votou não. Agora era não, ele votou sim. Mas o governo perdeu e não tinha como recorrer, porque já tinha votado e não tinha. Mas eu votei errado. Azar. Por um voto, o governo Fernando Henrique deixou de fazer essa reforma lá em 98. Então veja só, Felipe, já naquela data já teríamos uma idade mínima. E ela é necessária. Né? No entanto, não nos moldes que que está sendo proposta pelo governo federal. Por que eu digo isso? Porque a idade mínima para o segurado brasileiro aposentar-se está se equiparando, está se equivalendo à idade, por exemplo, dos alemães, à idade, por exemplo, dos japoneses, à idade dos cidadãos norte-americanos. E eu poderia listar aqui uma série de países que têm essa idade mínima. Sim. Porém, nesses países, a expectativa de vida que nós temos, ela é muito superior aos 73 anos que nós temos no país. Isso de uma forma geral no Brasil. Mas lá no Japão, o segurado, ele vai aposentar-se aos 65, mas vai gozar do benefício até 82 anos, que é a expectativa de vida lá naquele país. Na Alemanha, aos 81 anos. Então veja o disparate. Se quer colocar uma idade mínima de primeiro mundo, aonde num país que nós temos uma condição, uma expectativa de vida muito menor. Veja só o exemplo do Maranhão, Felipe. Lá a expectativa para o homem é de 66 anos. Então está perfeito. O segurado se aposenta aos 65, goza de um ano da aposentadoria e morre no outro. Né? Não é assim, calma. Essa é uma realidade que o governo federal está querendo impor. Essa idade mínima ela tem que existir, no entanto, é necessário prudência, é necessário adequarmos essa idade mínima à realidade brasileira. E isso é muito importante. Aí eu vejo já o primeiro grande problema da PEC que visa mudar a previdência no país. Doutor Carlos Miller, vocês fizeram ontem, inclusive lá na Geral Investimentos, uma palestra já para investidores a respeito dessas mudanças, do que elas acarretam, né? Qual é a avaliação de vocês do ponto de vista econômico? Porque, afinal de contas, e a gente vai colocar daqui a pouquinho também Henrique Meirelles falando sobre isso, o governo sempre remete para o déficit. Qual é a avaliação de vocês? Na nossa visão, Felipe, é uma proposta importante para o país. Existem, de fato, são algumas mudanças bastante drásticas, mas considerando a situação econômica do país, situação de déficit, projeção de déficit, situação demográfica, mesmo que é um ponto muito importante a ser considerado, é uma reforma importante. Ela pode ser ajustada, o Congresso pode trabalhar alguns pontos e vai, possivelmente, mas é uma... Tanto é importante que em 98 a gente já começou com esse movimento. O país ele vinha de regras muito estranhas e obsoletas que desconsideravam uma expectativa de vida que subiu ao longo do tempo e que segue subindo. E eram regras muito defasadas que, de fato, precisavam ser mudadas, considerando a sustentabilidade do país ao longo do tempo. A visão que a gente tem, assim, é importante fazer a reforma da aposentadoria para que haja aposentadoria no futuro. Essa é a leitura. Porque caso essas mudanças não ocorram, vai chegar um momento em que o sistema não se sustenta. Doutor Paulo, me diga o seguinte. 65 anos é um número que ontem ficou fixado, mas não me parece um número que assustou as pessoas. O grande comentário foi 49 anos de trabalho para chegar aos 100%. Isso foi a novidade, assim? Isso é um bode na sala? Talvez. Justamente temos esse tempo pela necessidade do atingimento da idade mínima. Então, nesse exemplo que você traz à luz, é justamente aquele exemplo onde o segurado vai receber o valor da média de contribuição, o 100%, que ele passou a vida toda contribuindo. E no momento que há essa necessidade de praticamente um século de contribuição para ter o jubilamento, para ter o gozo do benefício... Meio século. Meio século, exatamente. Nós temos um período muito dilatado. Né? Nós temos uma demasia. E sim, isso é a pessoa, se ela pensar assim,
Meu caso, eu comecei a trabalhar com 16 anos. Sim. 49,65. Estou falando cálculo grosseiro, não é isso, mas, só para falar assim. Sim. Né? Com 65 eu teria os 49. Não, mas 65, tu vai estar novo. Bom, isso aí vai ver como pesa em cada um, né? A fator idade das pessoas. Claro. Né? Mas não é assim, né? Acaba não sendo assim. O cálculo não é simplista. Né? Não é simplista. Até porque muitas vezes há várias lacunas. Às vezes o segurado passou 1, 2 anos, às vezes ele passou trabalhando, mas não contribuindo. Né? Então são desemprego várias... hoje batendo do jeito que São está. mais de 12 milhões de desempregados no país. Então nós temos uma realidade que ela não é a carteira de trabalho do início ao fim, contribuindo ali durante 35 anos, ou nesse caso, 49 anos, e o segurado vai se aposentar. A gente vai ter muitos contratempos. E sim, eu acho que aí é um espaço que se tem para se negociar, para tentar fazer com que ocorra uma melhora no formato do cálculo do salário de benefício, que como vimos na reportagem, ele fica num percentual de 51% e mais 1% a cada ano trabalhado. Por isso, desse cálculo, desse exemplo que o Felipe traz, da necessidade de contribuir por 49 anos. Esse foi o número que assustou. O senhor é um jovem, quantos anos o senhor tem? 31. Quando o senhor pensa 49 anos de trabalho, o senhor... Né? No meu caso, eu precisaria trabalhar até os meus 69 anos para fechar o senhor já fez o cálculo de contribuição. Eu vou entregar a gurizada hoje da Guaíba, hoje pela manhã lá na Guaíba, estava todo mundo fazendo o cálculo. Sim. E eles estavam assustados, porque alguns deles começaram a trabalhar com 22, depois da faculdade 22, 23 anos, e aí é muito, muito alto, assim, eles estimam assim, calma, gente, primeiro que vocês vão ter uma vida longeva, segundo que não passou ainda, vai ter mudança, eu também acho, vai ter muita mudança, né? E há também um aspecto que é o seguinte, né? A gente está considerando a idade mínima 65. Considerando o jovem ele que começou nos 25 anos de idade, ele até os 65 ele trabalhou por 40, então a gente está falando em 91% da média das contribuições. Claro, a gente é quase 10% de perda, mas ninguém está limitado a trabalhar até os 70 e poucos anos por causa disso. Há a opção de, cheguei nos 65, eu paro com um desconto, porque há, inclusive, na proposta foi retirado o fator previdenciário, que era um outro ajuste que se tinha aí no meio tempo. Mas eu concordo que, assim, eu acho que esse é um ponto bastante drástico, é um ponto que vai ser debatido. E eu acho que, assim, acima de tudo, reforça o aspecto de que, e é um ponto que está sendo trabalhado também pelo governo, da previdência, de se trabalhar a própria previdência, mudar essa característica que se tem no Brasil hoje, né? Que é a pessoa não depender única e exclusivamente do INSS para gozar do seu... Até eu quero falar com o senhor sobre isso, porque teve um boom dessa previdência privada quando a gente estava a caminho do pleno emprego, né? Mas me parece que houve também um recuo, porque as pessoas também estão com dificuldade hoje. Mas a previdência privada é a alternativa das pessoas fazerem o seu complemento. A gente já fala sobre isso. Paulo, a respeito de outros detalhes, tem hora que eu chamo de doutor Paulo, tem hora que eu chamo de Paulo. Eles são dois meninos, eu sou mais velho que eles. Então, tem hora que eu me complico aqui. Não, Paulo... Obrigado pelo menino. Não, Paulo, vamos lá. Essa situação envolvendo 49, 65, que foram dois espantos, sim, pelo que a gente viu. O que mais tem aí que você pode dizer? Olha, aqui também pode ter algum bode na sala. O governo está proibindo, a partir de agora, Felipe, com a promulgação desse texto, a inacumulabilidade. Ou seja, o segurado que tiver direito à aposentadoria, porque ele foi lá e contribuiu, verteu contribuições para o INSS, e ele, como dependente de outro, aquele outro que faleceu, que contribuiu, também. Uma mulher que contribuiu é aposentada. Exato. Quando morre o marido... esposo. Hoje, a situação atual é que ela pode ter os dois benefícios. Qual é o fundamento jurídico e até econômico? É que ambos contribuíram. Nós temos fonte de custeio, nós temos lastreio financeiro para os dois benefícios. O governo agora, com a proposta de mudança na Constituição, quer retirar esse direito. O segurado não vai poder acumular aposentadoria e pensão por morte. E o governo é bonzinho, porque o segurado vai ter o direito de opção. Ele opta pela aposentadoria ou pela pensão. Mas veja, nós temos aí uma grave inconstitucionalidade. Por quê?
Porque a Seguridade Social ela é mantida por várias fontes. E se no momento em que uma dessas fontes, na hora da concessão de um benefício, ela está sendo sonegada, que é o que acontece nesse caso, nós temos um problema de infringência à Constituição. Só vamos lembrar para quem está nos acompanhando em casa o seguinte: nesse caso aí, quem está nessa situação hoje está com os direitos preservados. Sem dúvida. Estamos falando Sim, do somos futuro. novos. Sem dúvida. Sem Tá? dúvida. Só para ninguém dizer, mas vai acontecer alguma coisa comigo, com a minha mãe, com o meu pai? Não. Perfeito. Quem está no processo, quem já está hoje recebendo pensão e a sua aposentadoria, vai seguir recebendo pensão. E mais, e Felipe, aposentadoria. inclusive para aqueles casos que vão bater na madeira, né? Mas que ainda não ocorreu o óbito de alguém, mas até a promulgação da emenda, vale a regra atual. Perfeito. Vale a regra atual. Um outro problema, e eu vejo que nessa mudança da Constituição, o grande prejudicado foi o servidor público. O servidor público vai ter também a imposição da idade mínima aos 65 anos, tanto para o homem quanto para a mulher. O servidor público vai ter um aumento na sua alíquota de contribuição. O governo quer elevar a alíquota de 11% para 14%. O servidor público ele deixará de ter direito com mais antecedência às categorias dos professores, dos policiais, dos bombeiros. Está se aumentando o tempo de contribuição para essas categorias. Então perceba, uma mudança que é do regime geral também está atacando os regimes próprios, que aí estamos falando dos servidores públicos, com muito maior rigor. Né? E por isso também vai ser muito mais complicado de aprovar. Sem dúvida. Porque o lobby do servidor público é muito mais pesado no Congresso do que o lobby nosso, né, cidadãos comuns que estamos espalhados. Né? Claro que nós temos as centrais sindicais que podem ir lá fazer o lobby por nós, né? Mas o lobby do servidor público é muito mais forte que o dos cidadãos comuns. Né? Sem dúvida. Uma outra mudança, Felipe, doutor Carlos e telespectadores, é a respeito do benefício de prestação continuada. Aquele benefício que é concedido pela assistência social para aquelas pessoas de renda baixa, a chamada famílias de baixa renda, onde a renda per capita é de 1/4 do salário mínimo, está se alterando a idade. Hoje, quem adquire esse direito é aquele segurado inválido ou idoso e que tem uma renda per capita menor do que 1/4 do salário mínimo. Esse patamar de idade ele sobe, vai para 70 anos. E aí eu volto no ponto inicial. A expectativa de vida no Brasil ela não é condizente com uma regra como essa. Que a expectativa de vida que temos hoje, repito, 73 anos. Então quem tiver direito de um benefício de prestação continuada, que é algo concedido pela assistência social, vai poder gozar desse benefício, caso aprovada a emenda, por 3 anos. Então não é razoável. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta eu converso com Carlos Miller a respeito das palavras de Henrique Meirelles, que é o homem da reforma da Previdência no governo, ministro da Fazenda do governo Temer, e que fala a respeito do déficit, que eu já sei será contestado por Paulo André Solano. 21h30 volta em instantes. Você precisa dar novos ares ao seu ambiente. Com a Ecoflor, uma empresa especializada na manutenção e execução de paisagismo e ajardinamento em condomínios, empresas e residenciais, você ganha em qualidade de vida e se aproxima da natureza. Com uma equipe especializada de paisagistas, oferece projetos sem custo. Faça já seu orçamento. Ligue 3266-2025 ou acesse ecoflorpaisagismo.com.br. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana,
A Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família. Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bufês e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Conosco essa noite no 21h30, Carlos Miller, economista da Geral Investimentos, Paulo André Solano, advogado, especialista em direito previdenciário, conversando conosco a respeito da proposta do governo, a 287, a PEC, que já tramita na Câmara dos Deputados. Inclusive, em instantes, a gente vai ver aí a palavra de alguns deputados, de Rodrigo Maia, a respeito de como vai se dar essa tramitação. Mas antes, a questão da economia. Henrique Meirelles, que hoje é o homem da Previdência no governo Temer e também ministro da Fazenda, falou a respeito dessas propostas sob o ponto de vista econômico. A reforma da Previdência não é uma questão de desejo ou uma questão, a essa altura, eu chamaria nem de decisão. É uma necessidade. Se não fizermos isso, nós teremos problemas graves, principalmente na sustentabilidade da própria Previdência. Quer dizer, eu acho que o mais importante para o aposentado, mais do que a idade onde ele vai se aposentar, é a segurança que ele vai receber a aposentadoria. Carlos, qual é a tua visão a respeito disso aí? Eu concordo com o aspecto de que é importante a reforma na medida em que a nossa população está envelhecendo, que a composição demográfica do brasileiro hoje, ou até alguns anos atrás, a gente tinha muito mais jovens e poucas pessoas, poucos mais velhos, recebendo aposentadoria, né? E muitos desses mais velhos com aposentadorias integrais, enfim, recebendo salários muitas vezes maiores do que foram as suas contribuições ao longo da sua carreira. Só que esse sistema, apesar de gerar déficit, ele se sustentava, em parte, porque nós tínhamos muito mais jovens contribuindo. E a pirâmide etária brasileira está se equilibrando agora. Então a gente vai chegar num momento, a gente está entrando numa situação nos próximos anos, em que teremos mais pessoas recebendo contribuição ou aptas a receber a contribuição da aposentadoria do que pessoas contribuindo. E o sistema hoje ele se sustenta por esse equilíbrio. Já não deveria ser assim. Na verdade, o sistema ele deveria conseguir manter as aposentadorias independente de muitas pessoas entrando no mercado de trabalho, né? E esse equilíbrio ele está deixando de existir. Na verdade, é um equilíbrio que já não se tinha, né? Mas, enfim, essa pirâmide está virando e o Brasil está chegando num modelo demográfico, numa pirâmide demográfica equivalente a países desenvolvidos. Então, em que se tem uma população mais velha e a conta não vai fechar. A conta não fecha. Essencialmente, a conta não fecha. Paulo André, com quem eu já conversei algumas vezes, diz o seguinte: o problema, Felipe, é que eles não pagam tudo, né? Tem vários setores que deveriam ser financiadores da Previdência e que acabam não depositando na conta da Previdência. É isso, né? Basicamente isso. Na verdade, Felipe, e aí eu concordo com o doutor, e até para ficar claro para o telespectador, a reforma previdenciária ela é necessária, não nos moldes que está sendo proposta, tampouco com a motivação que o governo está dando, que é o chamado déficit previdenciário. E essa argumentação é a maior falácia que esse governo e tantos outros já vem praticando ao longo do tempo. Por que eu digo isso? Com dados da Associação Nacional dos Fiscais da Previdência,
aqueles que regulamentam, que estudam os valores do orçamento da Seguridade Social, eles demonstram, ano após ano, no seu anuário, está lá no site deles, anfip.org.br, para quem quiser conferir, o anuário das contas da Seguridade. 2015, receita da Seguridade Social, 707 bilhões de reais. Execução, orçamento, o que foi feito com esse valor? 683 bilhões de reais foram gastos. Ou seja, nós temos aí um superávit, uma conta positiva de 24 bilhões de reais. Por que então que o governo diz que há déficit? Porque na hora de apresentar a conta, as fontes de custeio, elas não são mostradas na sua integralidade. O governo mostra o que teve de desconto patronal, a contribuição previdenciária do empregador e a contribuição previdenciária do segurado. E esquece, convenientemente, do PIS, da COFINS, do CSL, dos valores relativos a prognósticos e loterias, valores oriundos ainda do imposto de importação. São várias as fontes de custeio, estão postas lá na Constituição Federal. Então, quando se faz esse balanço de uma forma adequada, correta, nós temos esse superávit. E um outro problema, Felipe, doutor Carlos, é a questão da DRU, a desvinculação das receitas da União. O que é isso? O governo federal, por disposição constitucional, está autorizado, ele não faz nada na ilegalidade, mas pode, e sempre o faz, retirar do orçamento anual da Seguridade 30%. Até o ano passado era 20%. Aliás, até esse ano era 20%. A partir do ano que vem será 30% de retirada, de desvinculação das receitas lá do orçamento da Seguridade. Então pense comigo, Felipe, telespectador, como que retiraríamos valores de um orçamento que é negativo? Possível. E o governo todo ano vai lá e retira para utilizar em outros fins. Então, essa argumentação de que há déficit, ela não condiz com a necessidade da reforma. A reforma é necessária, o doutor Carlos coloca muito bem, justamente por quê? Porque hoje, para cada aposentado, nós temos 10 trabalhadores. Ali na frente, 2050, para um aposentado... Esse número é real? É real. É 1 para 10 mesmo? É real. Tá. É real. Mesmo com o atual desemprego? Mesmo com o atual desemprego. Tá. Né? Ali em 2050, nós teremos para cada um aposentado 3 trabalhadores. Sendo que muitas vezes esses 10 trabalhadores, esses 3, não é a totalidade que contribui para a Previdência. A gente ainda tem uma defasagem. Em torno de 70%, 80% é que efetivamente contribui. Então veja, é o que o doutor Carlos fala. Ali na frente, a conta não vai fechar. E não vai fechar justamente porque o avanço faz com que a expectativa de vida aumente, né? E a gente tenha menos trabalhadores na ativa, já que no regime previdenciário brasileiro nós temos um sistema de solidariedade. Quem paga a aposentadoria, na verdade, é aquele que está na ativa, aquele que está contribuindo. Né? E isso vai, aos poucos, vai causar um problema nas contas no futuro. Não agora. Agora nós temos superávit. Doutor Carlos. Na realidade, essa utilização do orçamento diferenciado, ela se dá por uma série de outros problemas que o governo carrega de um modo geral. De utilizar, enfim, de despesas, de uma máquina muito maior do que... A máquina é muito pesada. A máquina é muito pesada e é uma máquina que aumenta, enfim, a gente pode falar em diversos segmentos, né? Então, o governo utiliza desses recursos, dessa margem, como o doutor Paulo colocou, e, obviamente, há uma reversão, né? Mas a sinalização do déficit, ela ocorre justamente porque está na conta essa utilização de recursos que são necessários para sustentar a máquina hoje, né? Então, considerando a ineficiência atual do Estado, a gente está passando também por uma proposta de outra PEC, outros ajustes de contas que também são bem drásticos, mas também no atual momento são necessários. E eu acho que o grande aspecto que está sendo trabalhado, de repente concordo com o doutor Paulo, a justificativa não é totalmente ideal, mas esse tipo de mudança, esse tipo de reforma, de alteração, é uma coisa que a gente não consegue fazer é uma vez a cada não sei quantas décadas. E eu acho que está sendo colocado na conta, e isso é um ponto, acho que importante, como ideia de planejamento de país para frente, essa mudança de pirâmide etária. O outro aspecto que é o seguinte, né, as pessoas se aposentam
se aposentam com um salário bem diferente daquela que elas entraram na ativa. Então, há um equilíbrio hoje, e é um equilíbrio, de certo ponto, frágil, porque a gente tem mais trabalhadores pagando a conta de um aposentado. A conta não, pagando a conta sou errado, mas enfim, pagando o benefício de um aposentado, mas, obviamente, esses trabalhadores eles também têm uma renda muito menor do que o aposentado na média, o que chegou lá no final, né? Então, eu vejo a mudança, a proposta de mudança importante nesse sentido de que a gente está se encaminhando para um período em que o equilíbrio não existirá, haverá uma piora, né, na sustentação dessas contas, né? Todos concordamos que tem que haver mudança. Sim. O problema todo é o grau da mudança. Exato. É a dosagem, o governo coloca uma dosagem pesada, né? E aí agora vai para o estica e puxa, né? O Congresso Nacional é que vai ter que dosar essa questão toda. Falando em Congresso, o Rodrigo Maia conversou com a imprensa a respeito do assunto, tão logo ele recebeu, né, a PEC que levou o número de 287 na Câmara dos Deputados e já está tramitando. Rodrigo Maia. O compromisso com as centrais sindicais é que a Câmara de Deputados, nessa matéria, vai ter todo o zelo no trâmite da matéria, nos prazos de regimento constitucionais, no respeito ao debate, na construção de uma comissão geral para que se possa debater o texto que agora todos nós conhecemos, que foi apresentado pelo governo. Eu acho que isso é o mais importante, a gente poder debater. Eu sou a favor da reforma da Previdência, porque eu acho que ela vai ser um estimulador do crescimento econômico, da geração de emprego, da queda da taxa de juros, mas é uma matéria difícil, é uma matéria polêmica. E nada mais importante que o debate, que o diálogo, para que a gente possa construir consensos e convencimento para que a matéria possa ser aprovada com uma boa margem de votos no próximo ano, como foi a PEC do teto de gastos. Bom, aí o presidente da Câmara deixando claro o seguinte: para esse ano não tem mais, daqui a 10 dias o Congresso está em recesso, começa a tramitar esse ano para ganhar tempo para votar o ano que vem. Vão ter que usar vão ter que tomar muita água, tomar muito cafezinho, vai ter que ter muita negociação. Debate. Até eu não citei aqui, Felipe, e eu entendo ser importante, uma classe de segurados que também está sendo atingida frontalmente são os segurados rurais. A aposentadoria do segurado rural está mudando e mudando muito, né? O governo agora passa a exigir uma segunda contribuição, né? Já havia uma contribuição do segurado em proporções menores, o chamado fundo rural, né? E aí aqui uma crítica positiva à reforma. Eu particularmente, entendo que sim, que deve haver uma contribuição do segurado rural. Vamos lembrar o que aconteceu. Em 88, a Constituição simplesmente diz o seguinte: trabalhador rural vai ganhar uma aposentadoria. Bum! Pegou uma massa de pessoas que estavam lá sem receber, mas que nunca contribuíram e pá, colocou dentro da Previdência. Aquelas pessoas nunca formaram um fundo. E Felipe, isso tão é verdadeiro, o doutor até pode me ajudar nisso, porque quando se verifica a previdência urbana e a previdência rural, aonde que temos uma conta que pende mais para o negativo, e na verdade ela é negativa? É na previdência rural. Claro. Justamente porque a gente não tem esse lastro. Porque na parte urbana, todos nós fazemos as contribuições já há muito tempo. Então, há fundamento para o gozo do benefício. Já na esfera da aposentadoria rural, não. Nós temos esse problema. E agora eles estão sofrendo um arroxo, tanto na questão da necessidade de estar durante todo o tempo na atividade rural, né? Nós já tivemos decisões do Poder Judiciário no sentido contrário, no sentido de que se pode utilizar o tempo rural para fins de uma aposentadoria, mesmo não estando na atividade, no momento do gozo, do pedido, do requerimento junto ao INSS, e agora não. Agora o governo exige que, para a concessão, tanto a idade quanto a atividade seja rural no momento do requerimento. E mais, muitos segurados que durante um tempo da sua vida nasceram no interior ou trabalharam na terra da família no interior e depois vieram a ter um vínculo urbano, utilizavam daquele período para uma aposentadoria por tempo. Com a mudança da PEC, isso não pode mais.
Você que utiliza ou que vai utilizar tempo rural somente poderá gozar de uma aposentadoria por idade rural. Então também é uma categoria de segurados, Felipe, que vai sofrer muito com as modificações. Alguma observação? Não, eu concordo. De fato, o Dr. Paulo usou muito bem a palavra, é uma categoria que não constituiu um lastro. Né? E como tu bem colocaste também, na alteração da Constituição. Então, são mudanças bem drásticas que estão ocorrendo. Eu acho que eu tenho uma leitura um pouco diferente com relação ao servidor público, que, na verdade, a regra dele está se equiparando aos trabalhadores trabalhadores privados, digamos assim, mas a categoria rural é uma mudança bastante violenta. Tem algo que não muda, os militares não mudam, foram preservados. Já existia uma expectativa disso, né? Sim. Ia ser um debate mais longo e ia pesar a mão, né? Aí entra a questão do lobby que você estava falando, justamente porque a corporação militar ela tem muita força nos debates internos, naquilo que não é exposto para a grande mídia. E nesse sentido prevaleceu a vontade deles, não muda nada para os militares. Alguma observação sobre isso? Tá. Deixa eu perguntar uma questão então para o senhor. Há algum tempo, quando a gente estava a caminho do pleno emprego, nós tivemos muita gente se voltando para a formação de uma previdência complementar à previdência que vai receber do INSS pelo tempo de serviço. Isso continua em alta hoje? Como é que as pessoas formam hoje? Porque hoje é uma dificuldade financeira, a gente não sabe o que vai acontecer o ano que vem. Os números da Fiergs lançados essa semana são números que não são bons. O Rio Grande do Sul teve PIB negativo. A previsão do ano que vem, se houver PIB positivo no Brasil, é muito pequeno. Exatamente. Toda semana o Banco Central está lançando lá o estudo do banco, vai caindo a expectativa. Como é que se forma isso? Como é que as pessoas garantem? Porque elas têm que ter garantia de que vão conseguir contribuir a mais nessa situação. Como é que vocês orientam isso? Na verdade, Felipe, até complementando, né, a expectativa que se tem trabalhado é de desemprego em elevação ainda no ano que vem, né, buscando patamares ainda maiores para talvez lá em 2018 a gente começar a ver esse ajuste. Né. A Previdência, e vendo, né, inclusive as reformas que estão sendo propostas, o trabalhador começar a fazer sua poupança é fundamental. Né. A gente teve um aumento muito forte da procura por planos de previdência privada, que na nossa visão não são o aspecto ideal. Né? Eles têm a validade de um plano de previdência privada, ele é muito importante na medida, ou para aquele trabalhador que não tem uma disciplina mínima. Né? Porque os planos de previdência privada, inclusive, aproveitando dessa situação, eles têm taxas de administração altíssimas, que ao longo do período vão gerar despesas aos trabalhadores que ele nem vai ver que estão acontecendo, mas que, enfim, estarão acontecendo. E, na verdade, o ponto ideal seria o quê? O trabalhador, o contribuinte, ir realizando a sua poupança com esse horizonte. Por exemplo, eu vou fazer lá uma contribuição, jogar um número aí de R$1.000 num plano de previdência privada, é melhor eu daqui a pouco comprar títulos, pegar esses R$1.000, uma parte comprar títulos do governo, ou colocar em fundos de renda fixa. Tesouro direto hoje é muito fácil. Tesouro direto é muito fácil. Exatamente. Né? Tesouro direto é muito fácil. A gente tem também outros tipos de produtos. Né? A gente vê assim, por exemplo, um ponto que é bem interessante até. A pessoa pensa, bom, eu juntei um dinheiro, então para complementar minha renda na aposentadoria eu vou fazer um negócio para mim, eu vou abrir uma loja. Né? Poxa, eu posso muito bem daqui a pouco comprar uma ação de uma loja, de uma empresa, e eu vou me tornar sócio dessa empresa que já é consolidada, vou receber participação nos lucros e eu não vou ter o risco de ter o meu negócio. Eu não vou dizer o nome da empresa, mas bota o Galó a trabalhar para ti, que o Galó está dando lucro. Justamente. Eu posso me tornar sócio do Galó e receber participação. Não vou fazer propaganda pro Galó, não, mas o Galó, bota o Galó a trabalhar para ti, porque é o seguinte, está dando rendimento. Exatamente. Independente da minha qualidade como gestor, eu acredito muito mais na capacidade do Galó como, né, gestor de... Então, assim eu posso citar outras empresas, né, que, enfim, que geram resultados consistentes, que fazem distribuição de lucros. Então, é uma maneira que eu também posso trabalhar. Aquela coisa assim, a gente tem uma ideia de ação,
como aquela especulação, compra e venda e não sei o quê. E, na verdade, não é isso. Uma ação é uma parte de uma empresa. Então, poxa, se eu quero construir uma ideia, um portfólio para mim, estou pensando na minha aposentadoria, poxa, com aportes muito pequenos, eu consigo começar a comprar ações e ir criando essa minha base. E considerando que o mercado brasileiro teve muito alto, um patamar muito alto, e caiu muito, hoje você tem ações muito baratas no mercado que vão recuperar aquele preço antigo. Você que vai entrar agora, mesmo que ela tenha subido nos últimos meses, vai conseguir ter bons ganhos no futuro. Sem dúvida. Comigo essa noite, Carlos Miller e Paulo André Solano. Bom, rápido intervalo comercial. Na sequência, o último bloco do programa a respeito da reforma da Previdência. A gente volta, vamos ouvir algumas opiniões dos deputados, né? Porque, afinal de contas, são eles os primeiros a tratar do assunto na Câmara. Venha conhecer a Galeteria Sbardelotto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, buffet de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. Na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesbardelotto.com.br. Modernidade e requinte são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, buffets e outros, revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Espalhe sua marca através da nova TV dos Gaúchos e revolucione os teus negócios. TVU, a TV que te faz crescer. TV Urbana Porto Alegre 20 anos, levando aos gaúchos 1000 motivos para sorrir. Porto Alegre, grande Porto Alegre, terra de um povo sempre muito alegre. Veja as cores do sul na tela da TVU. Último bloco do 21h30 com o economista Carlos Miller e o advogado Paulo André Solano. Vamos saber o que os deputados, afinal de contas, são eles que vão tratar do assunto em nosso nome. Pode você não gostar ou não, mas são os nossos representantes. Estão pensando a respeito da tramitação da PEC 287 na Câmara. Supor que o governo insista em aprovar essa proposta que está aí, né? Nós temos hoje uma rejeição unânime dos trabalhadores do Brasil a essa proposta. Portanto, você tem um combustível perfeito para fazer uma greve geral. É lógico que na negociação nós vamos apresentar alternativas. É mentira essa história do governo de que a Seguridade Social é deficitária. O ano passado, com toda a crise, com toda a dificuldade, a Seguridade Social
teve um superávit de 22 bilhões de reais. Isso porque foi um ano difícil, ano de crise e muito desemprego. Mas, historicamente, a média é de 55 a 60 bilhões de saldo da Seguridade Social. Está quebrado da onde? Acho que nós precisamos dar uma solução federativa para a Previdência, nós precisamos colocar isso tudo num saco só e reformar profundamente a Previdência, como foi feito em Portugal, criando uma taxa de solidariedade, todos nós reduzindo os nossos salários, criando, enfim, um pacto nacional para podermos pagar as gerações futuras e para podermos estabilizar e fazer o nosso país voltar a crescer. Ou nós fazemos uma reforma que permita que, no futuro, os segurados da Previdência possam ter condições de receber as suas aposentadorias e pensões, ou não. E aí, uma coisa que, a meu ver, dá mais legitimidade para nós fazermos essa reforma é que todos estão incluídos. E isso faz com que esta proposta de reforma da Previdência seja mais equânime. De greve geral, a pacto social, a reforma equânime, a déficit, que foi o Arnaldo Faria que estava falando, quer dizer, debate vai ser pesado, vai ser longo, não é coisa para março, abril, não, do jeito que está na Câmara. Qual é a expectativa? De tudo um pouco, né, Felipe? Sim. Certamente o debate ele vai ser muito acalorado. As mudanças, como a gente está falando desde o início do programa, elas são palpitantes, elas mexem com todos. Né? E algo que é importante da gente referir, que ainda não estamos, é uma linha de corte que a proposta de emenda constitucional 287 ela estipula. Para a mulher com idade igual ou superior a 45 anos e para o homem com idade superior ou igual a 50 anos, teremos, né, a necessidade do cumprimento de um pedágio. Atenção, cinquentões. Pessoal dos cinquentinhos, vai. Assim, ó, e as meninas com 45 ou mais, né? Felipe Vieira, 50 anos, contribuído a 35, vai. Então, haverá necessidade de um pedágio, do pagamento de um pedágio. Digamos que o Felipe tenha pago até agora, do seu tempo total de contribuição, 33 anos. Então, faltariam 2 anos. E ele teria de pagar ainda mais 1 ano, totalizando 3 anos, se aposentando então aos 36 anos de contribuição, para usufruir dessa regra. Certo? As mulheres da mesma forma. No entanto, a linha de corte ela é um pouco abaixo, é os 45 anos. Então se calcula o tempo faltante e, além daquele tempo faltante, o segurado e a segurada vão ter que acrescentar esse pedágio de 50% daquele período que falta para atingir o gozo do benefício. Essa é uma mudança na regra. E para aqueles segurados que ainda não atingiram essas idades, 45 ou mais mulheres, 50 ou mais homens, eles vão ter que se adequar à regra nova. Ou seja, pelo menos 25 anos de contribuição e 65 anos de idade. Você colocou genericamente, cada caso é um caso, né? E aí tem que estudar cada caso. Mas assim, ó, na ponta do lápis, quem está hoje nessa questão, 50 anos, 33, 34 anos de contribuição, a vantagem é se aposentar agora, porque depois vai entrar na regra de transição, vai ter que trabalhar mais, mas aí pode pegar mais baixo um pouco. O que faz a pessoa hoje? O que vocês estão aconselhando? São duas questões. A primeira é, aquele segurado e segurada que já atingiram o tempo, que hoje estão o homem com 35 anos ou mais e a mulher com 30 anos ou mais, e ainda não pediram a aposentadoria, eles devem consultar, fazer o contato com o especialista para verificar se ainda é o momento agora, porque ainda não temos essas mudanças na legislação. Assim, ó, são 2 votações na Câmara, tem todo o debate na Câmara, 2 votações na Câmara, aprovado alguma coisa na Câmara, se pode até aprovar tudo na Câmara, ou não. É o que a gente diz, tem bode na sala. Né? Sobe para o Senado. Vamos combinar, mesmo que o governo exerça todo o poder do governo, isso não é coisa para o primeiro semestre. Não. Vai bater ali junho, julho, agosto do ano que vem, com muita pressão do governo. Certamente. Sim. Então, por isso que aquele segurado que já tem o tempo de contribuição, que hoje é o único requisito para a obtenção do benefício, né? Repito, mulheres 30 anos, homens 35. Então, tendo esse tempo, consulte, examine, faça cálculos para ver a melhor condição. Porque hoje, Felipe, eu vou lembrar uma regra que está em vigor.
para o segurado e para a segurada, que na soma da idade mais tempo de contribuição, a mulher atinge a pontuação 85 e o homem a pontuação 95, ele não vai sofrer a incidência do fator previdenciário. Essa segurada, esse segurado, eles vão receber a média das contribuições, o que é fidedigno com aquilo que ele contribuiu durante a sua vida previdenciária. Então, por isso que para essa situação é muito importante fazer cálculos, elaborar. Para quem ainda não atingiu o tempo, tem que se verificar. Se falta muito pouco tempo, cumpra-se o pedágio, porque vai faltar um período mais curtinho. E você vai estar inserido nessa regra. Lembrando, desde que seja mulher e tenha 45 ou mais e homem 50 ou mais. Agora, infelizmente, para aqueles que não atingiram essa idade, regra nova, 25 de contribuição e 65 de idade. Lembrando que mudou também para aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, as idades são mantidas, 65 para para o homem, aliás, vejo o ato falho. Vejo o ato falho. 65 para os homens e mulheres, porque hoje nós tínhamos essa diferença. E as mulheres que não nos ouçam, né? Porque elas têm dupla, tripla jornada muitas vezes, né? E deveriam ter essa razoabilidade na concessão de direitos diferentes, né? É como fala o próprio princípio da igualdade, né? Ser igual na medida da sua igualdade e desigual na medida da sua desigualdade. Isso o governo não está observando. Carlos. Até bem nesse aspecto, a justificativa foi a diferença de expectativa de vida entre homens e mulheres, né? Que as mulheres têm uma expectativa de vida média de 6 anos superior aos homens no Brasil, mas de fato é desconsiderado essa dupla, tripla jornada que praticamente todas as mulheres exercem, né? Justamente, doutor, porque aí se avalia pura e simplesmente um aspecto matemático e não se estabelece uma realidade da situação do segurado e da segurada, né? O que é muito importante para se fazer uma legislação, para se elaborar uma mudança na regra, porque toca a todos, né? E isso que eu referi das mulheres é a realidade, elas têm dupla, tripla jornada muitas vezes e ainda vão ter que trabalhar agora, uma vez aprovada essa emenda, pelo mesmo tempo dos homens. Só para voltar à questão do déficit, o Paulo tem números a respeito disso, números da Anfip, né, que mostram uma questão. Mas o governo não adianta, o governo trabalha hoje com um caixa muito apertado e uma situação de agravamento. Exatamente. Continuando assim, vai pressionar a inflação, aonde é que vai estourar? Fora a questão da Previdência, que tem essa ameaça sempre de Meirelles, na frase de Meirelles, e olha, é melhor receber algum do que daqui a pouquinho não receber nada. Né? A situação das contas do Brasil hoje, elas se encaminham para uma situação extremamente drástica. Porque nós, especialmente nos últimos anos, adotamos algumas medidas chamadas, né, de política econômica anticíclica, né? Então a gente está numa situação ruim da economia, a gente gasta mais, essa é mais ou menos a lógica, né, para poupar em momentos de bonança, mas o governo, digamos assim, utilizou essas medidas ali pós-crise de 2008, aquela velha história da marolinha, que todo mundo escutou, e só que errou a mão ao reforçar e gastar mais, enfim, daí entram outras questões políticas, não vai a gente entrar. É que na época, a política anticíclica, quando foi proposta pelo Meirelles, presidente do Banco Central, ela foi correta. Exatamente. Só que depois aí o Meirelles saiu, não deram o corte, manter, não, vamos continuar. Acabou o país afundando. É justamente isso. Então, e a gente se encaminhou para uma situação em que a dívida pública brasileira estava tomando uma rota explosiva, né? Então, e o que isso acarretaria, né? Juros mais altos. Então o governo tendo que subir os juros para conseguir emitir mais dívida para poder pagar a conta da dívida que já tinha sido gerada e as outras contas, né, normais do governo. Isso nos acarretaria então em elevação de juros, inflação subindo porque a gente tem gastos descontrolados e ao longo do tempo isso aí gera desemprego, porque juros subindo, o incentivo ao empresário investir, ele vai diminuindo, então vale mais a pena eu ter aplicação financeira do que ter o risco de ser empresário, né? Juros altos, eles sinalizam isso para as pessoas. Inflação alta e pior, inflação crescente,
gera mais inflação, porque gera uma expectativa de que, bom, os preços estão subindo, então eu vou estocar, então eu já vou reajustar preço antes dos outros. Então entra numa roda que não é boa. Terrível, terrível. Né? Que era aquela coisa que se falava assim, bom, o Brasil se encaminhar para um caminho de uma Venezuela, por exemplo. Não era a situação que nós estávamos passando, mas não ocorrendo ajustes, não é absurdo pensar isso, seria pensar isso para daqui a uns anos. Sim. Então, o ajuste das contas, de um modo geral, gastos, previdência, enfim, gastos despesas de um modo geral no governo se tornam importantes. O governo ter um orçamento equilibrado se torna importante para a sustentabilidade de uma nação, sustentabilidade da renda das pessoas, emprego das pessoas. Né? A gente tem uma ideia muito consolidada no país de que, bom, tá faltando, o governo arrecada e tá bom, dá para dar aumento para todo mundo o tempo todo, para todas as classes, e qualquer coisa eu vou lá e emito dinheiro e a coisa vai, mas chega uma hora que não acontece. Para emitir dinheiro, alguém tem que tomar esse dinheiro emprestado. Se ninguém acredita na sustentabilidade da coisa, se ninguém acredita que eu vou receber o dinheiro que eu emprestei de volta, mais juros, ou não vou emprestar mais. E aí, de novo, uma roda que não é interessante a gente ver girar. Né? É perigosa. Muito. Para fechar, Paulo André Solano. Vamos lá, vamos focar. 45,50 a gente falou, né? Falamos dos 65. A idade mínima. Falamos mudanças por servidores públicos. Mudanças de servidores públicos, os militares foram preservados. Segurado rural. Falamos dos 49, que é o número que assustou acho todo mundo hoje. Em tempo de contribuição, né, para obter o benefício integral. Tá. Deixamos de falar de alguma coisa? Acredito que a gente conseguiu abordar, Felipe, quase que numa totalidade, a PEC 287. O que a gente espera dos parlamentares, somente os parlamentares gaúchos que estão nos assistindo, eles colocarem a mão na consciência. Né? A gente tem que estar preocupado com as contas, sem dúvida, mas que a gente se preocupe também com o direito dos segurados. Isso é fundamental. Não se pode deixar ao largo, passar por cima de direitos que historicamente foram consolidados. Há um consenso entre nós três, é o seguinte: tem bode na sala. Isso é um consenso. Sim. O senhor acredita nisso ou o senhor acredita que o governo vai forçar como está essa PEC? Eu acho que ele vai tentar ao máximo forçar como está, mas com alguma margem, não muitas. Mas tem margem. Mas alguma margem tem. Eu acho que essa margem ela vai ter que ser alargada, né? Mediante debate, mediante o contato aí com os sindicatos, com as centrais, vai ter que ser alargada, senão, como eu disse anteriormente, vários direitos vão estar sendo sonegados. Carlos Miller, obrigado, prazer te conhecer. Agradeço. Paulo, prazer mais uma vez estar contigo. Abraço, Felipe. Paulo André Solano e Carlos Miller estiveram comigo esta noite aqui no 21h30. A gente espera ter levado até você mais informação a respeito da PEC 287, que já tramita na Câmara dos Deputados. E, é claro, nos próximos meses a gente vai conversar muito sobre ela aqui no 21h30. Até amanhã.